Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria. Hoje nós vamos falar de um daqueles assuntos que parece simples, mas que tem umas pegadinhas, não é tão simples assim. Nós vamos falar destes caras aqui, os nossos amigos parafusos, tá? Pessoal, eu como marceneiro adoro encaixe, sou apaixonado por encaixe, só que às vezes a gente precisa recorrer a esses caras aqui. Então o pessoal purista que acha, pô, não dá para fazer tudo só com encaixe, infelizmente, ou não, a resposta é não. A gente precisa de parafuso, tá? Em que caso a gente vai precisar de parafuso, pessoal? Eu pensei, listei no mínimo 4 casos em que com certeza eles são necessários. Quais são esses casos? Primeiro, se você vai fazer fixação de ferragem, você vai precisar de parafuso. Segundo, se você vai trabalhar com madeira engenheirada, compensado, MDP, MDF, você precisa de parafuso, porque não dá para fazer encaixe, colagem bem feita nesse tipo de material, não funciona muito legal. Terceiro, se você está trabalhando com madeira que não está ainda na umidade adequada, ou seja, entre 8% e 12%, você está trabalhando com madeira verde ou madeira molhada, madeira úmida, você vai precisar de parafuso, porque a colagem não vai funcionar legal. E um último caso que eu lembrei, quando você precisa de uma resistência muito grande numa junção, além do encaixe da cola, o parafuso vem para ajudar a melhorar essa junção, ok? Vamos lá. Como é que funciona um parafuso? Simples. Você pega 2 ou mais coisas que você queira unir, você põe pressão, na hora que você põe pressão, a força de atrito que aparece entre essas partes faz com que essas coisas fiquem unidas. Fiquem quietinhas ali umas com as outras. Quanto maior a pressão, maior o atrito, maior a união dessas peças. Quanto menor a pressão, pior. Então a gente precisa do parafuso trabalhando muito bem para exercer esse atrito grande. Tá? Tipos de parafuso. Nós temos, pessoal, basicamente 2 tipos de parafuso. Primeiro, parafuso alto-atarrachante. Segundo, parafuso passante. Tá? O alto-atarrachante, como o próprio nome diz, ele se fixa, ele se atarracha num dos materiais que está sendo unido. O passante não, ele atravessa as partes a serem unidas. Esse desenho aqui eu vou usar agora para falar sobre esforços no parafuso. A gente tem, quando a gente está parafusando, o parafuso submetido a uma força de torção, a um esforço de torção. Se a gente não fizer esse processo de atarrachar adequadamente, a gente pode quebrar o parafuso quando está fazendo a fixação dele. O parafuso é submetido também a um esforço de tração, ele quer ser esticado e ele é submetido também, se as partes querem se movimentar, a uma tentativa de cortá-lo na região da união das partes, ok? Para vocês terem ideia do esforço ao qual um parafuso é submetido, se você pegar um parafuso autoatarrachante e colocar numa peça de jequitibá, parafusar aí 13 milímetros de roço colocado, esse parafuso é capaz de suportar uma força de 300 kg de tração. Você pendura 300 kg e o parafuso fica olhando para você, ok? Vamos lá, para parafusos autoatarrachantes. Importantíssimo seguir essas 2 recomendações. Primeiro, sempre fazer furação para colocar parafuso. Eu sei que tem um pessoal que fica preocupado com o tempo, vai lá e mete parafuso direto. Quando você faz isso, a massa do parafuso entrando vai empurrar a massa do material, o material pode rachar e aí você tem 2 problemas, um estético e outro de resistência. O parafuso não vai trabalhar da forma como deveria. Segundo, você tem que fazer 2 furos quando você estiver usando parafuso autoatarrachante. Um furo de passagem e um furo de rosca. O que é isso? Muito bem, aqui as 2 peças a serem unidas. Aqui o parafuso visto nessa posição, aqui a cabeça do parafuso. Aqui a gente faz um furo de passagem, aqui a gente faz um furo de rosca. O que é isso, pessoal? No caso desse parafuso aqui que eu mostrei para vocês, esse autoatarrachante, esse parafuso é um 4,5 por 60, tá? Isso quer dizer o quê? Que o diâmetro dele é de 4,5 milímetros e o comprimento dele é de 60 milímetros. Muito bem, se o diâmetro dele é de 4,5 milímetros, esse diâmetro é medido na seção da rosca, vocês vão fazer aqui, se vocês estivessem usando esse parafuso, um furo de 5 milímetros, tá? Alguma coisa entre 4,5 e 5. Então, o parafuso tem que passar, a rosca tem que passar livre, ela não pode agarrar na parede
tá? Mas também não pode fazer um furo muito grande, o parafuso não pode ficar dançando, tá? Nesse furo de passagem. O furo de rosca, vocês vão medir a parte interna do corpo do parafuso, interna a rosca, tá? Então pegar um paquímetro e colocar o paquímetro no corpo do parafuso. Ok? Então meçam esse diâmetro da parte interna do corpo do parafuso, fora da rosca, e aí vocês vão fazer o furo de rosca nesse diâmetro. No caso desse parafuso aqui, eu tinha um diâmetro de 2,5 mm, é esse o diâmetro que eu tenho que fazer o furo lá para o corpo do parafuso na rosca entrar numa boa, tá? Outra coisa importante também, não esquecer de fazer o furo do escariado, tá? Você não faz esse furo, ou o parafuso não entra tudo que poderia entrar, ou então ele entra destruindo o material aqui. Esse material pode se fechar sobre a cabeça do parafuso. Quando você vai tirar o parafuso, ou ele não sai, ou ele sai estragando todo esse material nessa região, tá? Muito bem. Quando você estiver atarrachando o parafuso, o que você tem que prestar atenção? Primeiro, ferramenta adequada. Se você está usando um parafuso auto-atarrachante, você vai procurar uma ponta que seja adequada para o parafuso. Significa que essa ponta tem que penetrar e não pode ficar frouxa aqui, senão a chance de você destruir a fenda, qualquer que seja o tipo dela, é muito grande. Segundo, além de você ter uma ponta adequada, se você estiver usando um parafuso passante, usar, por exemplo, uma chave de estria, que é a chave que dá a melhor pega na cabeça do parafuso. E, desejavelmente, você colocar parafusos auto-atarrachantes usando uma parafusadeira. Por quê? Porque você tem regulagem de torque. E aí você pode ir aumentando o torque, ver como é que está o comportamento do aperto, para você não estourar o parafuso e ao mesmo tempo permitir que ele vá até o final do curso dele. Então, usar torque adequado. Se você estiver fazendo um processo de fixação do parafuso de uma madeira muito dura, você pode lubrificar o parafuso, usando o quê? Usando parafina ou, melhor ainda, cera de abelha pura, tá? Você passou cera de abelha pura, esfregou ali na rosca, o parafuso vai entrar numa boa. E o seguinte, buscar colocar toda a rosca, todo o comprimento da rosca no corpo que está sendo, do material que está sendo parafusado. Em geral, a rosca corresponde a 2/3 do comprimento do parafuso. Então, buscar utilizar toda essa rosca, porque quanto maior o comprimento de rosca fixado, maior vai ser a pressão entre as duas peças e melhor a fixação entre elas. Uma última informação importante. Nós vamos mostrar o processo de fazer furação num vídeo específico sobre uso de furadeiras. E aí vocês vão ter chance de ver como a gente faz uma furação adequada no caso de parafuso auto-atarrachante, ok? Muito bem, qualquer dúvida, pergunta, nós temos nossos canais de comunicação, Facebook Fernando Belchior Marcenaria Fina, nós temos nosso canal no YouTube Fernando Belchior Marcenaria Fina e nós temos o fernandoresponde@uol.com.br. Então, vamos juntos?